Irmãos, no dia de hoje, a igreja volta às suas orações para os fiéis defuntos, consciente de que um dia todos nós estaremos do lado de lá. É importante que pensemos nisso. Hoje, ao irmos ao cemitério, ou ao pensarmos no fato de que tantos dos nossos queridos partiram, nós precisamos obedecer aquele preceito que diz: memento mori, lembra-te da morte. Pensa na morte, porque ela é certa. Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, não temos certeza sobre o dia de amanhã, nem sobre a próxima hora, mas sabemos que vamos morrer. Talvez nós nos demos ainda, mentalmente, muitos anos de vida. Na arquitetura da nossa existência, projetada pelo nosso pensamento, talvez nós digamos: eu ainda tenho tantas coisas a fazer, tenho tantos objetivos a cumprir. E nós não sabemos se a sentença da morte já não está pronunciada sobre as nossas cabeças, e se nós não podemos, talvez ainda no final dessa missa, morrer bem ali, na porta da igreja. Há um tempo atrás estávamos aqui, numa festa de Nossa Senhora de Fátima. Uma cantora portuguesa cantando alegremente no pátio. Uma senhora dançando, feliz, contente, de repente cai falecida. Isso pode acontecer conosco. E é importante que nós sejamos realistas quando o assunto é a morte. Porque é muito frequente que a nossa imaginação evite pensar num tema desagradável. Então nós ficamos nos ocupando apenas de coisas amenas. A gente vê o que acontece com os doentes terminais. Quantas vezes eu tive de socorrer um doente e perguntei à família: por que vocês deixaram chegar a esse ponto e não me chamaram antes? E eles respondiam: não, padre, é para não assustar. Bom, mas se ele vai morrer, ele precisa se confessar, ele precisa receber a unção dos enfermos. Talvez seja alguém que infelizmente não teve condições de se preparar ao longo da vida, e naquele momento é o momento em que ele terá a oportunidade de abrir a sua alma. Mas nós evitamos pensar na morte por covardia. Temos medo. E às vezes já temos até uma certa idade e nos esquivamos desse pensamento. Quando a igreja sabiamente, no ofício divino, nos faz considerar todos os dias a realidade da morte. Ao concluir o ofício divino, os sacerdotes dizem: concedei-nos uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens. Ora, a morte
vai acabar com todas as nossas cegueiras. E quantas nós temos? Por exemplo, nós vivemos para o nosso corpo. E com que idolatria nós cuidamos destas carnes que nós temos. Temos que parar tantas vezes por dia para comer, temos que nos encostar para descansar, e alguns de nós são muito preguiçosos, gostam de ficar o tempo todo ali estirados, sentados, esparramados, porque não conseguem ter uma postura mais mortificada. Nós tantas vezes cultuamos a beleza física e ficamos ou nos exercitando fisicamente, ou nos adornando de todos os modos possíveis. A morte vai acabar com isso tudo. Porque mal nós teremos morrido, por mais que as pessoas nos amem, logo elas quererão se livrar do nosso corpo. Quererão sepultá-lo. Por mais que você seja querido, seus filhos vão querer logo se livrar do seu cadáver. Não pode ficar ali. Se decompõe. Não existe amor que resista ao cadáver. Ninguém quer ter um cadáver dentro de casa. E lá vai o defunto que seremos nós amanhã, ser levado para dentro da sepultura. Aquele lugar escuro, frio, em que os vermes nos atravessarão o corpo e o corroerão inteiramente. Este corpo que nós mimamos com tanto zelo, será um dia alimento de vermes. Quando você for ao espelho, pensa, essa carinha aqui que eu cuido tão bem dela, né? Tem gente que entra em pânico por uma espinha. A pessoa fica preocupada porque saiu um caroço no rosto. Um dia esse rosto vai ser comido pelos bichos. A morte acaba com a vaidade. De nada terá adiantado. A morte acaba com as ilusões, porque aqui as coisas são um pouco invertidas na nossa percepção. Então, nós, por exemplo, achamos que coisas insignificantes são importantíssimas. A pessoa passa a vida inteira, por exemplo, querendo ter dinheiro. Ela vai morrer. Vai deixar atrás de si brigas e divisões. Outros ficam mortalmente ofendidos por uma pequena ofensa que durou um instante. Fazem disso um cavalo de batalha para o resto da vida. Chega a hora da morte, o que aquilo terá significado? Se nós agora mal conseguimos lembrar do que nós fizemos há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, ou talvez até semana passada, tantas coisas às quais nós demos uma importância capital, ficarão completamente sem significado diante da realidade impositiva da morte. Na hora da morte, só uma coisa nos importará: a eternidade. Aquilo que dura para sempre. As coisas efêmeras, as coisas passageiras, as coisas materiais, as vaidades, tudo isso nos parecerá um sonho, uma ilusão. Nada disso terá importância alguma. Agora, talvez esses pecados que nós achemos que eles são pouca coisa, nós julgamos que são pequenos errinhos de ortografia, ali na hora da morte,
nós vamos descobrir o peso que eles têm. É mais ou menos assim como um navio. Um navio, quando está em cima da água, parece leve. Mas quando você coloca-o na terra, ele mostra o peso que ele tem. É assim a nossa alma, são assim os nossos pecados na hora da nossa morte. Naquele momento, nós só teremos proveito das confissões que nós fizemos, das comunhões fervorosas que recebemos, das santas missas devotas que assistimos, dos tempos de oração que nós fizemos. Só que a morte acaba com o tempo. Esse tempo que nós desperdiçamos tanto. Poderíamos rezar, poderíamos nos mortificar, poderíamos adquirir sabedoria, poderíamos crescer na nossa união com Deus, e escolhemos fazer o quê? Matar literalmente o tempo. Ah, meus irmãos, como muitos cristãos irão se arrepender pelas missas que eles perderam. Irão se arrepender pelas distrações que tiveram, porque ficaram indo daqui para lá, tentando ganhar, entre aspas, os seus domingos com passeios, com churrascos, com diversões, matando santas missas, deixando de lado o culto divino. Nesta hora, esse tempo perdido com coisas supérfluas terá um peso insuportável. Porque nós não teremos mais tempo. Quereríamos ter 1 minuto a mais para fazer um ato de contrição. Quereríamos ter uma tarde para dizer: Senhor, eu vou à igreja colocar a minha alma em dia. E não teremos. A morte chegará sobre nós como um animal furioso sobre a sua presa e acabará com tudo. Então nós temos que aproveitar o tempo que nós temos hoje. Temos que aproveitar este tempo para dar glória a Deus, para buscar a união com Ele. Todas essas considerações são realistas, são factuais. É o que acontece conosco. E como as nossas perspectivas mudam na hora em que nós temos a morte de frente. Esse ano eu passei por isso. Eu já olhei de frente à morte algumas vezes na minha vida. Mas esse ano eu tive um tempo melhor para pensar nisso. Quando eu fiquei doente, peguei Covid. Então eu fiquei olhando a morte de frente e pensando: e agora? E se chegou a minha hora? Se chegou a minha hora, eu tenho que ir. Ah, mas eu queria. Não adianta. Quando é? Ah, você faz o tratamento tal, você gasta não sei quanto, você faz isso. E as pessoas são tão tolas, porque para esticar, talvez, alguns dias, algumas semanas, fazem coisas absurdas diante de uma morte certa. Quando, na verdade, ao chegar a nossa hora, não há tempo. É o momento de partir. Nós vamos morrer. Isso vai acontecer conosco. Porque diante dessa realidade nós não fazemos o propósito de, se nós temos perdido anos da nossa vida com coisas tão secundárias, doravante, vamos nos ocupar da nossa salvação. Vamos levar a sério o mandamento de nosso Senhor, de o amarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, de amarmos o próximo com todo o nosso coração, com dedicação, sem conservar na alma nenhuma mágoa ou nenhum ressentimento. Vamos procurar verdadeiramente, queridos irmãos, levar a sério a nossa fé. Talvez nós gastamos tanto tempo com considerações teóricas.
Existem pessoas que dão a vida inteira por ideologias, por crenças, sei lá quais, e abandonam mesmo a sua alma ao total descaso. Deixam-na assim, como que de lado. Nós não podemos ser assim. Temos que nos empenhar verdadeiramente por estar nas condições necessárias a fim de obtermos a nossa salvação. No cemitério do Ariston, aqui na cidade de Carapicuíba, há uma frase, pelo menos havia, na porta de entrada, que dizia: o que és, eu já fui. O que eu sou, tu serás. Porque é verdade. Chegará o dia do nosso enterro. Como nós temos nos preparado para a morte? Com contrição, com zelo, com fervor, com amor, com dedicação, ou ainda temos alimentado ilusões sobre essa vida que passa, que escapa dos nossos dedos, que a graça divina possa nos tocar e que nós possamos contemplar as coisas na sua verdadeira proporção. E então, queridos irmãos, nós atenderemos mais docilmente a voz de Deus que nos chama a que não endureçamos os nossos corações, mas possamos verdadeiramente ouvi-lo, servi-lo e adorá-lo pelo resto de nossas vidas. Nosso Senhor nos ajude. Então, a morte será a nossa grande mestra e nós poderemos dizer, como São Francisco, que ela também é a nossa irmã.